duas operações contra grupos suspeitos de traficar armas para facções criminosas. Investigações que revelam fraudes nos registros dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e que também mostram a falta de controle sobre a circulação de armamentos no Brasil. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 21 de maio de 2024. Dia em que a Polícia Federal deflagrou duas operações diferentes contra grupos suspeitos de vender ilegalmente armas e munições para facções criminosas. Uma dessas operações foi batizada de Fogo Amigo e pôs agentes nas ruas da Bahia e de Pernambuco. Pelo menos 18 pessoas foram presas, entre elas 10 policiais militares que os investigadores acreditam terem traficado uma média de 10 mil munições e 20 armas por mês para o Bonde do Maluco, uma das principais facções criminosas baianas. Grande parte desse arsenal vinha de desvios de armas apreendidas em ações da PM, armas que eram traficadas antes de serem registradas. Outra parte das armas negociadas com facções criminosas era registrada em nome de colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs. Eram registros em nome de laranjas, com informações fraudulentas e documentos falsificados. Por isso, a Polícia Federal também foi atrás de donos de lojas de armas e CACs suspeitos de estarem envolvidos no esquema. Esse sistema de falsificação de registros de CACs é parecido com o que foi objeto da segunda operação dessa terça-feira, a Operação Baal, que terminou com mais de 10 pessoas presas em São Paulo, Bahia, Piauí e Maranhão. Os investigadores afirmam que o grupo era financiado pelo PCC, Primeiro Comando da Capital. Outra semelhança entre a Operação Fogo Amigo e a Operação Baal é o destino dado às armas pelas facções criminosas, mega assaltos que ficaram conhecidos como Novo Cangaço. Você está ouvindo aí o registro de uma moradora de Criciúma, em Santa Catarina, na madrugada de 1º de dezembro de 2020. Esse é o áudio de um vídeo gravado de um celular do alto de um prédio, de um apartamento de onde ela morava. O barulho é de tiros de armas de grosso calibre usadas naquele que foi o maior assalto a banco da história do estado. Criminosos invadiram a sede da tesouraria do Banco do Brasil após detonarem explosivos. Fizeram reféns, trocaram tiros com a polícia local, bloquearam ruas e incendiaram um túnel numa ação de menos de 2 horas. 130 milhões de reais acabaram sendo roubados naquela madrugada. Esse foi um entre os mega assaltos desse Novo Cangaço, nome cunhado por pesquisadores e investigadores para um modelo de crime que depende de um alto grau de planejamento por parte dos criminosos. São ações que geralmente miram agências bancárias ou transportadoras de valores e que são capazes de paralisar centros comerciais inteiros de cidades pequenas e médias do Brasil, como aconteceu em Criciúma. Ações que precisam de muito dinheiro e de muito armamento pesado. Se confirmados, os esquemas revelados pelas operações dessa terça-feira ajudam a ilustrar o descontrole sobre a circulação de armas no Brasil. A população brasileira ficou mais armada entre 2019 e 2022, período em que a legislação sobre o tema foi afrouxada no país. Foi esse o período do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha a política armamentista como uma das suas principais bandeiras. Foram mais de 40 decretos e portarias voltados a flexibilizar as regras sobre porte e posse de armas no Brasil. O número de armas registradas nas mãos de civis cresceu quase 70% durante a gestão Bolsonaro. E o número de armamentos no nome de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, disparou. Quando o ex-presidente assumiu, em janeiro de 2019, havia 117 mil pessoas registradas como CACs. Em janeiro de 2024, 5 anos depois, já eram quase 900 mil CACs com registro ativo no Brasil, com mais de 1.340.000 armas. O registro de armas no nome de civis é feito na Polícia Federal e o registro de armas dos CACs é feito no Exército. Uma crítica antiga de pesquisadores da área de segurança pública é que os sistemas do Exército e da Polícia Federal nunca foram integrados. Isso mesmo desde antes do Bolsonaro.
mas a quantidade de armas em circulação era muito menor. Com o aumento do número de armas nas ruas, aumentou também o descontrole sobre elas. Em determinados momentos do governo Bolsonaro, os CACs podiam comprar até 60 armas e podiam ter equipamentos de calibres antes restritos às forças de segurança pública, como fuzis semiautomáticos. Algumas medidas do ex-presidente acabaram sendo suspensas por ordem judicial mesmo durante o seu mandato, mas vigoraram tempo suficiente para deixar a população mais armada. A política armamentista por si só já facilitou o acesso de milicianos e outros grupos criminosos às armas, conforme mostram os estudos sobre como as armas rapidamente migram do mercado legal para o ilegal. E a porteira aberta para os CACs criou um verdadeiro mercado ilegal de certificados fraudulentos da categoria, do qual as operações da Polícia Federal nesta terça-feira são apenas um exemplo. Um mercado ilegal com participação do crime organizado que ganhou um canal novo para renovar o seu arsenal. Em 2023, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência com o compromisso de reverter a política armamentista do Bolsonaro. E naquele ano, ele assinou um decreto prevendo o recadastramento de parte dos CACs no sistema da Polícia Federal e atualizando os critérios para registro de armas, diminuindo prazos e o calibre das armas permitidas para a categoria. Uma medida importante para regulamentar o mercado de armas no Brasil, mas ainda assim incapaz, por si só, de impedir o acesso das facções criminosas a elas. Um exemplo notável disso aconteceu em setembro de 2023, depois que 21 armas de grosso calibre sumiram de um quartel em Barueri, na Grande São Paulo. Armas de acesso restrito às forças de segurança, 13 delas capazes de derrubar aeronaves. 8 delas foram recuperadas no Rio de Janeiro, onde teriam sido oferecidas ao Comando Vermelho. Outras 9 foram encontradas numa zona de mata no interior paulista. Segundo a polícia, elas seriam negociadas com o PCC. O Durma com essa volta já. O governo do Rio Grande do Sul anunciou que vai construir cidades provisórias para atender os desabrigados pelas inundações que atingem o estado desde o fim de abril. A Mariana Vick escreveu um texto sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima e a gestão pública entre os seus temas de cobertura. Essas cidades provisórias vão ser, na verdade, 4 abrigos qualificados em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba. São espaços onde as pessoas vão poder ficar até terem acesso a políticas habitacionais, segundo o governo estadual. A intenção é construir estruturas temporárias com dormitórios individuais, o que não tem hoje em vários abrigos emergenciais, áreas comunitárias como banheiros, cozinha e lavanderia e espaços para crianças e animais de estimação. Os municípios que vão receber as cidades provisórias reúnem juntos 67% da população desabrigada do Rio Grande do Sul, que na manhã dessa terça-feira somava 72 mil pessoas. O governo do estado diz, com base em dados de outros desastres, que a maior parte da população que está hoje em abrigos não vai precisar da nova estrutura, mas há uma estimativa de que 15% dos desabrigados vai realmente para esses locais por terem perdido tudo. A construção de novos espaços responde à necessidade de retomada das atividades originais dos lugares que hoje estão servindo de abrigo, como escolas. Mas a proposta das autoridades tem recebido críticas. Pesquisadores com quem eu conversei disseram que a localização escolhida para essas infraestruturas é inadequada e que, no caso de Porto Alegre, tem muito imóvel vazio no centro que poderia atender provisoriamente os desabrigados. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Das operações contra a venda de armas para criminosos, às propostas de cidades provisórias no Rio Grande do Sul, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Bruno Bimbatti e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.